Eu convido vocês a abrirem as Bíblias no Salmo 38. Salmo de número 38. Vai estar aparecendo aqui também. Peço muita atenção de vocês no momento da palavra. Antes de ler, quero lembrar que o aniversário da igreja está chegando. Nós vamos comemorar no dia 29, no último domingo de novembro, tá bem? Então venha. Terão vídeos aqui, fotos de vocês aí. Alguns saíram bem feios. Mas venha, vai ter uma homenagem para vocês que são a igreja. Vai ter um bolinho também. Então vai ser dia 29. Salmo 38, vamos à palavra do Senhor, que diz assim: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram, e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Pai, que o teu Espírito possa me usar como instrumento teu aqui. Que até mesmo as palavras que eu nem pensei, mas que o teu povo precisa, saiam da minha boca. Eu me entrego ao teu Espírito nesse momento. Não permita que eu seja infiel à tua palavra. Não permita que eu fale heresias e que nenhum engano saia da minha boca nesse momento. Que só saiam palavras, ó Deus, certeiras que vêm de ti. Abençoe a mim nesse momento e a tua igreja que vai estar ouvindo a sua palavra com devoção e respeito. Em nome de Jesus. Amém. Quem veio pela manhã percebeu que eu preguei sobre o amor de Deus, sobre o Deus que perdoa o pecado, sobre o Deus que lança a iniquidade para longe. O salmista, no salmo que eu preguei de manhã, que foi o Salmo 103, ele diz que Deus lança tão longe que fica na distância, assim como o Ocidente é mais longe que o Oriente, assim Ele lança as nossas transgressões para longe de nós. E eu falei para aqueles que ficam remoendo, trazendo pecados antigos à tona.
Às vezes parece até obra do inimigo, pecados que você cometeu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e você continua sendo atormentado pelo pecado que Deus já perdoou. Continua sendo atormentado pelo pecado que Deus lançou no mar do esquecimento. E você de tempo em tempo revive aquilo ali, como se fosse Deus revivendo e se enojando de você. Mas como eu disse de manhã, Ele torna o nosso pecado, ainda que seja vermelho como o carmesim, Ele torna branco como a neve, irmãos. Deus não vê como a gente vê. Então de manhã eu preguei o amor de Deus sobre a vida dos pecadores. O Deus que perdoa pecados, que lança o pecado longe, que está com o oprimido, que é misericordioso, compassivo, que é justo, que é muito paciente e tardio em se irar. Mas agora eu vou falar do pecado, na nossa perspectiva. A praga do pecado. O que o pecado faz com o homem de Deus? Homem de Deus peca, sim ou não? Surgiu uma teologia aí do século XIX, no século XX, que cresceu muito com John Wesley. John Wesley foi um grande homem de Deus. Mas uma teologia que cresceu muito no meio dos metodistas, que eles acreditam que é possível um homem cristão chegar à perfeição aqui na terra. Ou seja, é possível um homem crescer tanto em espiritualidade que ele consegue ficar sem pecar em pensamento, em ações, em olhares. Ele consegue chegar ao ápice da vida cristã. Alguns chamam isso da perfeição da maturidade cristã. Mas existe um outro lado disso. Existem os teólogos que examinaram, questionaram e disseram, não, isso não é possível. E João diz na sua primeira epístola, né? Todo aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Quem aqui ousa dizer que é melhor do que Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, que escreveu esse salmo aqui? Homem segundo o coração de Deus, que pecou não só uma vez, mas várias vezes. Contudo, eu não estou dizendo que a vida cristã é uma vida de pecado, não é isso que eu estou dizendo. A vida cristã não é uma vida que tolera pecado. Aqui eu quero trazer agora a angústia de um homem de Deus que caiu, que pecou. Porque quando a gente observa o ímpio, gente, uma coisa eu pude observar, no ímpio, nem remorso muitas vezes você encontra. Quando você encontra um remorso no ímpio, é porque ele foi pego pela polícia, ou porque ele foi desmascarado pela família. Aí vem o remorso não é o arrependimento, o remorso é de remoer, fica remoendo aquilo. O arrependimento é quando você se lança para Deus com tudo, com o seu pecado, com a sua alma, com o seu ser, com o coração contrito, confessando os seus pecados para Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Grava isso, o verdadeiro arrependimento sempre vai te colocar de joelho diante de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Agora o ímpio não. A gente vê eles fazendo tantas coisas perversas. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu acredito que até mesmo esse vírus chinês foi produzido justamente para dizimar a população. Bem, eu não tenho prova, mas uma coisa eu sei, o homem já provou ser maligno o suficiente para fazer tudo. A gente não precisa ir muito longe. Olha o que o Hitler fez com os judeus. 6 milhões de judeus no Holocausto. E não tem nem remorso na vida daquele homem. Os relatos dos historiadores é que ele abria os homens sem anestesia para ver como os órgãos funcionavam no homem vivo. A ciência aumentou muito por causa da tortura do Hitler, mas cresceu num ambiente hostil, num campo de concentração. Homens vivos sendo abertos, eles vendo o pulmão, o coração, como funcionava sem anestesia. O homem já se mostrou maligno, gente. Essa ideologia maligna do comunismo que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Mao Tse Tung na China, Stalin, Lenin na Rússia, na antiga União Soviética. Tinha um gosto de sangue na boca. Os relatos dizem que Lenin, nem na hora da morte, reconheceu Deus. Que ele morreu de punho cerrado para o alto. Enquanto muitos, quando estão morrendo, clamam por Deus, pede para alguém na família que é crente orar por ele, para confessar os pecados e entregar a vida a Cristo, Lenin morre com o punho cerrado para o céu. Eu já vi um relato de um homem na minha rua, que ao morrer, minha avó foi lá pregar o evangelho para ele. Minha avó é uma mulher de oração, até hoje, 80 anos de idade.
foi pregar o evangelho, e outros também foram, disseram assim: eu não quero saber disso, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber nada. Um homem morrendo, sucumbindo com câncer, com os dias contados, ousa dizer: eu não quero saber de Cristo. Olha a maldade do homem, olha o pecado no coração deles, na verdade é festa. Homens comemoram os seus maus feitos. Eu já relatei para os irmãos aqui nessa época de campanha política, de politicagem. Eu vi pessoas crentes com listinha para arrecadar dinheiro, vender voto e comemorando que pegava 50 de um, 100 de outro e não ia votar em ninguém, e botando dinheiro no bolso, e depois vai falar que eles são corruptos, mas é tudo corrupto e eles dormem em paz. Mas como é o pecado na vida de um homem de Deus? Se tem alguém aqui que serve a Deus e já caiu, servindo a Deus, caiu em algum pecado, vai poder olhar para esse salmo aqui e dizer: essa também foi a minha experiência. Porque esse salmo aqui mostra a angústia de um homem de Deus que caiu. Olha as angústias desse homem, ele vai confessar e ele vai escrever sem medo. Sem medo. Olha para mim, olha para mim. Hoje a gente vive nessa geração que tem medo de confessar, tem medo de contar para o irmão, porque é tudo fofoqueiro, tem medo de contar pecado, não se sente à vontade. O salmista, ele não somente confessa para Deus, mas ele escreve o que ele viveu. A gente encontra isso na igreja cristã também, com Agostinho de Hipona, que escreveu um livro chamado As Confissões de Agostinho, que ele conta desde quando ele era garoto que ele roubava fruto do vizinho, e até mesmo os pecados dele já como pastor da igreja na África. A gente encontra isso em outros livros cristãos de homens que ousaram escrever: pequei contra o Senhor. Mas olha o que esse salmista diz no verso 1: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas, olha agora, me atravessaram, e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Repara que ele diz o seguinte, ele sabe orar: Senhor, não me discipline na tua ira. Deus se ira, Deus se enfurece sim com o pecado, por mais que ele seja tardinho em se irar. E quando ele se ira contra o filho, não dura muito. Mas como um pai amoroso, ele disciplina a gente. Aí cabe a gente cair de joelho e dizer: Senhor, não me discipline com toda a tua força, ó Deus. Me discipline no teu amor leal, Senhor, na tua misericórdia, não com a tua ira, ó Deus, não com o teu furor, porque senão o homem não prevalece, ó Deus. É a oração desse homem aqui. Ele ousa dizer: não me disciplines na tua ira. E ele continua no verso 2: pois as tuas flechas me atravessaram. Repara, ele não atribui isso ao diabo, gente, porque se é outro que vê diabo em tudo, tudo é diabo, tudo é diabo, tudo é diabo. Ele não é assim. Ele sabe que o mal que está acontecendo com ele veio de Deus, e é um tipo de disciplina pelo que ele cometeu, que ele não revela aqui. Ele diz: essas flechas que atravessam o meu ser vêm de Deus. Porque tem crente que tem mania que todo peso que sente, todo momento de dor que sente, acha que é o inimigo. Aí pede logo oração, ora porque o inimigo está... E eu vou orar, mas é Deus que está fazendo. Entende? O salmista sabe, porque o pecado não é contra o diabo, o pecado é contra Deus. E quem disciplina é Deus. Ele sabe, a linguagem que ele usa é forte: as tuas flechas. Parece que foi Davi mesmo que escreveu, porque a linguagem é de guerra, né? Ele sabe que é tomar uma flechada, ele já viu gente morrendo com flecha. Então ele usa isso de forma poética. É como se a flecha do Senhor penetrasse a mim. O Senhor me atingiu como um alvo. A tua mão me atingiu. Aí no verso 3 ele aprofunda mais: por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos. E aqui ele revela: por quê? Por causa do meu pecado. Eu quero abrir um parênteses aqui. Nem toda doença vem por causa de pecado não, tá?
Para a gente também não ficar achando tudo que é doente, toda pessoa que fica enferma na igreja é pecado, porque eu li lá no Salmo 38 que é por causa de pecado. Não é. O caso clássico disso é Jó, que era justo e ficou doente, perdeu filho, perdeu tudo. Mas tem doença que vem sim por causa de pecado, e o salmista relata isso. Tem mal que vem sobre a nossa vida, que é por causa de graves erros que a gente cometeu. É repreensão do Senhor. Você lembra que Davi adulterou e ainda mandou matar o marido da mulher? Que grande pecado! Aí eu vejo alguns teólogos ainda, que ousam assim dizer, teólogos dizer, não existe nem pecadinho, nem pecadão, é tudo igual. Não é, gente, não é tudo igual. Não é tudo igual. Repara, eu já disse para vocês que eu não gosto de mentira. Eu não gosto de mentira, eu não me considero um homem mentiroso, não me considero. Mas quando eu... Um exemplo. Às vezes eu me pego a pessoa me perguntando, e tu conhece onde fica a praça tal, em Belfor Roxo? Não tem aquela lá? E às vezes no meio de pessoas, né, para não passar vergonha, para dizer que eu não sei, o que eu digo? Conheço. Aí depois eu vou embora, eu falo, eu menti. Ficou na minha mente, eu falo, logo eu que não gosto de mentira, mas eu falei, conheço. Senão vão falar, cara, tu não conhece Belfor Roxo? Realmente eu não conheço Belfor Roxo. E dizem que está péssimo ir para lá. Eu que não vou para conhecer, perdi a vontade. Mas aí são pequenas mentirinhas, entende? Você fala, meu Deus, eu estou mentindo, eu não quero mentir. Eu não gosto de mentir, eu quero falar sempre a verdade. Eu sempre quero jogar limpo. Agora, tu não vai pegar essa mentira e comparar com aquele que adorava a Deus e agora está lá adorando Ogum, Olorum, se prostrou diante de demônio, que abandonou a Deus para adorar os demônios. É outro pecado, gente. Não compara. Eu sei que é pecado, mas quando eu estudo o Antigo Testamento, eu vejo que quando vem idolatria no meio do povo, a mão do Senhor vem com muito mais força. Leem a Bíblia. Repara como ele tratou Abraão quando Abraão mentiu, dizendo que Sara era a irmã dele, mas era a esposa, era meia irmã, mas era a esposa. Com medo do rei matar ele, ele mente, ele disse que é a esposa dele. A mão do Senhor não foi lá rasgar as promessas que fez na vida de Abraão. Agora, quando Salomão caiu na idolatria, vocês lembram? Um homem sábio, colocou as estátuas dos deuses ímpios, dos demônios para adorar. Deus disse, olha, eu vou rasgar o reino de Israel por isso. Por amor ao teu pai Davi, não farei isso agora. E depois Salomão morreu, veio Roboão e o reino foi rasgado, dividido. Reino do norte, reino do sul. É diferente. Lembra de como Balaão, com estratégia, jogou pedras de tropeço no meio do povo de Israel? É simples. Leva as mulheres midianitas lá. Eles vão fornicar com essas mulheres e vão adorar os deuses dela. Não deu outra. Os deuses delas. O povo foi e começou a adorar deuses e Deus se irou por causa da idolatria. Porque Deus abomina a idolatria. Então cuidado que esse negócio não tem pecadinho, nem pecadão. Cuidado. Cuidado. Uma coisa é você ser grosso com a sua esposa porque é pecado. Agora outra coisa é você matar ela, não compara. Conseguem compreender? São coisas totalmente diferentes, que Deus julga com reta justiça. Então, o salmista aqui talvez cometeu um pecado até grave, ao ponto de Deus jogar doença sobre ele para disciplinar aquele homem. Então ele relata, e outra, ele é macho, porque ele diz, é meu pecado. Uma vez eu conversando com uma moça, uma mulher, ela disse assim, eu disse, como está a sua diabetes? Ela, minha diabetes não, está repreendido. Minha diabetes não, ela está em mim, mas não é minha. Não é sua? Não. Deu vontade de perguntar, e seu pecado, como está? Não, não é meu pecado. O salmista assume, meu pecado, eu cometi, meu pecado. É aquilo que hoje na gíria diz assim, assuma seu BO, não é? Nas gírias. Ele diz assim, é meu pecado. Repara que ele não está zangado com Deus não, gente. Ele sabe o que ele fez. E eu suspeito, se eu cometer algo muito grave, e vamos supor que eu seja alguém de 14 anos de idade, debaixo da autoridade do meu pai, e eu cometo algo muito grave, vamos lá, arranco os dedos da mão da minha irmã. E meu pai ri, não faz nada, eu vou duvidar do amor dele. Porque tem horas que a disciplina revela o amor.
Ele vai ter que me arrebentar todo para mostrar que ama a minha irmã e me ama e não quer que eu seja um assassino. É quando a disciplina de Deus é demonstrada com todo o amor e carinho, por mais que doa, entende? Eu quero levar vocês lá para Hebreus 12, vamos aprofundar esse tema da disciplina do Senhor. Mas faça um apelo, eu estou com o salmista, não me discipline na tua ira, ó Deus, porque às vezes dói muito. Mas olha Hebreus 12, acompanha comigo. Diz assim, vamos ler do verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Olha agora, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor, olha que bonito, gente. É doído, mas é bonito. O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Só até aqui. O Senhor disciplina a quem ama. E como eu já disse para vocês uma vez, alguém que é cristão que diz assim, olha, eu peco tanto, adultero, faço um monte de coisa, e Deus só me abençoa, Deus me ama muito, eu duvido, sinceramente. O cara vive naquela vida, o cara se envolve em corrupção, se envolve com o jogo do bicho, é crente, vive nas farras, traz a mas vem no culto, não é ninguém aqui não, ninguém aqui faz isso. E depois diz, mas Deus continua me abençoando, o amor dele é tão grande na minha vida. Escuta uma coisa, o amor de Deus seria evidenciado na vida dele, sabe como? Sabe como? Disciplina. Eu lembro de um texto muito poderoso no Evangelho de João, quando Pilatos diz para Jesus o seguinte, quem tu és? E a Bíblia diz, e Jesus não lhe deu uma palavra. Foi o silêncio de Deus a um homem ímpio. A você eu não falo. Às vezes, essa falta de disciplina, de castigo de Deus, é evidência de que o homem não é filho dele. Fique preocupado. Se você não sentir angústias no coração, porque a gente leu, eu já voltei aqui para o Salmo 38, que esse homem ele pecou contra Deus, mas as angústias do coração estão lá. Um crente que está pecando, vivendo em pecado, ele não sente tristeza, ele não sente angústia, tem alguma coisa errada com ele. Provavelmente ele não é crente. Eu sei que o discurso aqui parece duro, mas é verdadeiro. Duro é o discurso, mas é verdadeiro. Consegue viver uma vida de pecado, consegue levantar as mãos, orar, louvar, e não tem uma tristeza no coração, não tem uma angústia no coração, está sempre bem, é crente, vive no pecado, adora o pecado, e só vive rindo, dorme muito bem, não tem uma angústia, aquilo que eu já ensinei a vocês há tempos atrás, às vezes a angústia é uma amiga nossa, que corrói o nosso coração para nos levar a Deus de joelho. Ele diz, meus pecados, olha o relato dele, do homem que peca, que serve a Deus, mas pecou. Olha o verso 4, as minhas culpas me afogam. Eu creio que muitos aqui já tiveram a sensação de estar afundando no mar. Hoje eu respeito o mar, não abuso mais do mar. Eu ando 4 metros, para mim está bom, não avanço mais. Eu já senti o que é estar se afogando, não cheguei ao extremo de ser salvo por alguém, mas algumas pessoas aqui já. É terrível. Ele está descrevendo o sentimento que ele tem porque pecou. E provavelmente é um pecado grave. Ele está relatando, eu me sinto afogado. Aquilo está me esmagando. Ele diz, são como um fardo pesado e insuportável. Sabe o que eu aprendo com esse salmo aqui? Crente de verdade chora quando peca. Crente de verdade, quando olha para a vida e vê que está convivendo com o pecado, ele chora, isso se torna insuportável para ele. Lembram de Pedro quando negou Jesus 3 vezes, que foi as lágrimas compulsivas se arrependendo do que ele fez. Isso é um relato de alguém que é crente de verdade. No verso 5, minhas feridas cheiram mal. Alguns podem achar que ele teve um pouco de lepra.
Porque qualquer mancha que surgia no corpo, já diziam que era lepra. Ou algumas doenças que na época eram graves, mas hoje não são mais. Alguns teólogos acreditam que isso aqui é apenas uma poesia, ele está expressando na verdade o que a alma dele está sentindo. Eu acredito que é físico, da maneira como ele descreve, parece que são sintomas físicos mesmo. Minhas feridas cheiram mal, parece que ele está com feridas, supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. E eu faço uma pergunta para vocês, é um ímpio que está escrevendo isso aqui? Como você trataria esse homem se ele fosse se aconselhar com você? Às vezes você daria um conselho errado, você falaria, rapaz, tu não é crente não, porque crente não sente isso. O crente não sente essas coisas de angústia aí não. Teve uma época que estava muito na moda no meio gospel, esse negócio de cura interior, não é? Estava muito na moda. Mulheres foram levantadas, compraram DVDs delas. Negócio de cura interior, e faziam regressão na igreja. Aí veio junto do G12, e um monte de coisa acontecia. Misturaram um monte de psicologias baratas. Parecia que as pessoas ficavam meio hipnotizadas também, relembrando, trazendo uma coisa doida. A cura interior. Mas tem momentos que Deus olha e diz assim, não, vai sentir. Vai sentir. Porque por mais que tu não saiba, isso aqui está te trazendo a mim. Os caminhos de Deus são misteriosos. Mas eu sei que essa angústia leva um homem a cair de joelhos diante de Deus. Alguns homens gostam de dizer que são durões, né? Eu sou durão. Nada me abala. Não é possível. Não é possível. Se caiu em pecado, está tudo bem? Não tem oração, não tem gemido, não tem nada? É isso que é ser inabalável? Eu digo que ser homem de verdade é chorar diante de Deus por causa disso. Isso é ser homem, sabe por quê, gente? Nós estamos diante de Davi, que é um guerreiro. Tem alguém mais homem do que esse cara aqui? Mas quando ele pecava, o guerreiro sumia e vinha um homem quebrantado que chorava como criança, não diante de homens, mas diante de Deus. Esse negócio de ser homem, de ser macho, de não chora, isso pode te levar ao inferno. O quebrantamento tem que existir na vida do crente que pecou e que peca. Verso 9. Senhor, diante de ti está todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Ele não tem segredos com Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Ele conta para Deus, ele ora, ele entrega ao Senhor. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Repara, ele não tem mais ninguém, gente. Acabou tudo. Os amigos não vão mais. E eu ainda acho que é melhor isso acontecer do que haver aqueles miseráveis dos amigos de Jó, para piorar tudo. Vocês já leram o livro de Jó? Como aqueles caras pioram a situação de Jó. Querem esmagar Jó. Ao ponto de Deus depois dizer, olha, eu não estive nos lábios dos seus amigos. E no final Deus diz, agora intercede pelos seus amigos, porque eles falaram aquilo que eu reprovo a você. Aí Jó tem que interceder pelos amigos, e ele é curado quando intercedia por esses amigos. Mas às vezes é melhor não ter do que ter esses amigos. Mas ele lamenta por estar sozinho agora. E pior, não somente os amigos abandonaram ele, como ele tem inimigos que querem estar perto para matá-lo. Porque ele relata no verso 12, os que desejam matar-me preparam armadilhas, os que me querem prejudicar, anunciam a minha ruína, passam o dia planejando traição. Olha o peso na vida desse homem, gente. Ele pecou contra Deus,
ficou doente, os amigos abandonaram e ele ainda tem inimigo. Ainda tem inimigo. Eu fico imaginando também hoje, na geração de hoje, essa geração de hoje, quando eu falo que homem chora diante de Deus, chora, mas tem outro extremo. A gente está vivendo numa geração que chora por tudo, gente. Uma geração fraca. A gente está produzindo gente fraca, que qualquer problema na vida, e quando a gente vê, são probleminhas tão pequenos, já tremem, já choram, já entram em pânico. Agora esse homem, ele está vivendo um problema muito grande. Ele pecou gravemente contra Deus, Deus o puniu, os amigos abandonaram, e tem gente querendo matar ele. É óbvio que esse homem, o coração dele vai palpitar. Ele tem razão. Às vezes eu tenho que dizer para algumas pessoas, olha só, pera, guarda o teu pânico para uma coisa que é do tamanho de um pânico, por favor. Entende? Guarda esse teu pânico para uma coisa que é poderosa. Não vai ficar com esse pânico uma coisa tão pequena que dá para resolver em um dia. Esse homem tem motivo para o coração dele palpitar ao ponto de sair da goela. Ele tem esse motivo. Verso 13. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Sábio, tem momentos que a gente tem que estar assim. Tem momentos que na nossa vida a gente só vai falar com Deus mesmo e acabou. Me faço de surdo, me faço de mudo, meus amigos me abandonaram, eu tenho inimigos, eu vou falar com quem? Só com Deus. É por isso que ele diz no verso 15, Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Gente, isso aqui é uma bênção. Reparem uma coisa, existem momentos na vida cristã que parece que Deus está tirando tudo de você. Tudo de você. Ele começa a tirar, às vezes, as coisas que são quase ídolos na sua vida. E Deus começa a limpar. Sabe para quê? Para ficar somente você e ele sozinho. Sozinho. Eu lembro da cena daquela mulher adúltera que foi pega pelos homens. É uma cena muito bonita aquilo ali. Os homens tudo com pedra na mão para matar aquela mulher. Ela cercada de inimigos ali. E está Jesus calmo, olhando tudo. E os homens querem aprontar uma armadilha para Jesus. Moisés manda matar. E o Senhor diz o quê? Muito sábio. Muito sábio. Ele libera a morte da mulher. Vocês sabem que ele libera, né? Aquele que não tem pecado, atire a pedra. Ele liberou o assassinato, gente. Com uma condição. Não pode ter pecado. Se tem, guarda a pedra. Guarda a pedra. A Bíblia fala que aqueles homens jogaram a pedra no chão e foi embora um por um. E ficou aquela mulher sozinha com Deus. Sozinha com Cristo. E aquilo que eu já ensinei para a igreja aqui. Ela estava correndo perigo, não é? Vocês sabem. A gente já estudou essa passagem junto. Por que ela estava correndo perigo? Olha o que Jesus diz para ela. Para a multidão. Aquele que não tem pecado, atira a pedra. Porque ela é adúltera. Tá bom, ela merece morrer, mas não pelas mãos de vocês. Porque vocês são tudo um bando de pecadores sem vergonha. Todo mundo vai embora. Aí as pessoas ficam assim, olha que lindo, ficou ela e Jesus, ela está salva. Não, ela está em perigo ainda. Porque o único que não tem pecado, ficou. Conseguiram entender? É como se Jesus estivesse dizendo, agora tu pode ser apedrejado até a morte. Ele não tem pecado, gente, já gravou isso. A Bíblia fala, ele em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus olha para ela, ele sabe que ele pode matar ela e continuar justo. Ele diz assim, mulher, onde estão os seus adversários? Não ficou ninguém? Ela diz, não, Senhor. Ele, ninguém te condenou, mulher? Ela, não, ninguém. E o único que poderia matar ela e continuar santo e justo era ele.
E ele disse: mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Tem momentos que é bom estar só você e Deus, mesmo que caído. Mas eu pequei, pastor. É o melhor lugar para estar, é diante daquele que sonda o coração e é misericordioso. É você e ele ali. É por isso que o salmista diz aqui, ele se fez como surdo para os homens, mas no 15 ele diz: Senhor, em ti espero, tu me responderás, o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus. No verso 16, pois eu disse: não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair. Aí aqui a gente trabalha a questão da sinceridade. Tem gente que está a ponto de cair, mas está dizendo: não estou nada. Tem gente que está a ponto de ser destruído. Não, eu jamais. Ele é sincero: Senhor, eu estou a ponto de cair. A minha dor está sempre comigo. Olha o que ele faz agora, e isso é libertador, é a confissão. Verso 18. Lembra que antes, no início do salmo, ele dizia assim: meu pecado, lembra disso? Meu pecado, minha culpa, minha insensatez, lembra? Olha o que ele faz agora com o pecado dele, com a insensatez dele. Olha o que ele faz no verso 18. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Mas ele confessou diante de Deus. Homens ímpios nunca vão confessar pecado diante de Deus, porque eles nem acham que tem. Na verdade, alguns nem lembram que existe pecado. Homens ímpios não vão, gente. Eles dormem com 3 mulheres e dormem festejando. Hoje saí com 3 mulheres. E mandar o WhatsApp para todo mundo. Outros festejam. Até com a minha sogra tive relação, minha mulher nem sabe. Estou com as 2. Não confessam, nem sentem, não tem angústia. Mas homem de Deus tem angústia quando cai. Mulher de Deus também. Se não tem, reveja os conceitos hoje. Hoje. Em angústia estou por causa do meu pecado. Olha o que Deus ensina sobre o pecado. Como fazer depois que cair. A Bíblia tem resposta para isso. O que fazer quando cair? 2 Crônicas 7,14. É a sequência. Vem primeiro Samuel, depois vem Reis, depois vem Crônicas. Ambos os livros têm 1ª e 2ª. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. O que fazer quando eu cair, pastor? O que fazer quando eu pecar? Olha o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, repara, ele não está falando do ímpio, é do meu povo. Não tem quando o homem de Deus no Salmo disse meu pecado, Deus está dizendo meu povo, meu homem, minha mulher, no sentido de propriedade dele. É óbvio, Deus não casa, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha agora, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo se humilhar e orar, são meios de graça que Deus nos deu para alcançar até o perdão dos pecados, a oração, o quebrantamento, a ida até Ele. E tem crente que diz assim: pastor, quando eu peco eu fujo de Deus, aí que eu não oro. Tu não está lendo a Bíblia. Deus está dizendo uma coisa e tu está insistindo em fazer outra por causa do teu sentimento de vergonha.
Adão teve vergonha, se cobriu com folhagem, Deus falou, tira tudo. Sacrificou um animal e cobriu ele com peles de cordeiro. Quem cobre o seu pecado sou eu, Adão, não é você. Não adianta ter vergonha não, porque eu vi, eu sei o que fez. Sou eu que perdoo os seus pecados e cubro as suas vergonhas, Adão. Tira as folhas. Isso já era um prenúncio do cordeiro que morreria para tapar a nudez dos homens. O inocente morrendo pelo culpado. Orar, buscar a face, se afastar dos maus caminhos. Aí tem a bênção do Senhor. Eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Não tenha vergonha. Deus está dizendo, se pecou, não é para fugir não, é para vir. Não é para fugir, é para vir. Vem a mim, confesse seu pecado, ora, porque eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Perdoarei os seus pecados. Caminhando para o final, irmãos. Se bem que hoje dá para ir até meia-noite. Eu sei que vocês ficariam aqui. Verso 19. Verso 19. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me, porque é o bem que procuro. Aquilo que a gente aprende aqui. Gente, não seja um inimigo da vida de outra pessoa nunca. Eu não quero ser inimigo de ninguém. Eu não quero ser o perseguidor de ninguém. Eu não quero ser o difamador, o caluniador. Eu sei, gente, que a calúnia dói muito. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Mas quem foi caluniado sabe. O poder da calúnia, e quando as pessoas começam a duvidar do seu caráter, por causa da calúnia, da difamação. De alguém que foi humilhado e agora quer humilhar outro com ele, acaba humilhando você e mentindo sobre você para ele não ir sozinho. E falam calúnias de você, difamam, é uma dor incrível, é grande a difamação. Você diz para Deus, Senhor, eu não fiz isso, ó Deus. Eu não fiz, Senhor, mas todo mundo está achando que eu fiz. Mesmo a calúnia doendo, gente, é melhor ser o caluniado do que o caluniador, porque o caluniador é maldito. Os olhos de Deus estão sobre ele, os olhos do juiz estão sobre aquele que difamam, que caluniam. Não seja um inimigo, não seja aquela pessoa que fica tramando à noite como fazer contra outra pessoa. As armadilhas que você vai colocar. Eu já tive uma experiência que eu quase tropecei nisso. Não fiz armadilha para matar ninguém, nunca matei ninguém, graças a Deus, nunca precisei. Espero não precisar. Eu já tive experiência de ver uma pessoa falando tão bem de uma outra pessoa que não era aquilo que ele dizia. Conseguiram me entender? E a vontade de dizer, aquele é um safado, sem vergonha, veio. De eu me colocar como adversário do outro, e que nem é coisa tão grave assim, é porque feriu meu ego, entende? Não é nem coisa grave, é uma boa pessoa, sim. Mas aí dá vontade de, né? Ó, não confia não. E a esposa é linguaruda, hein? A esposa também é, hein? Os dois, dá vontade. Eu fico, irmão, ele é uma bênção. Ó, fulano é uma bênção. E eu ouvindo, e aquilo remoendo aqui, ó. Ai, fala o que ele fez, ainda aumenta mais, né? Para ele não levar essa glória. Isso vem no coração, gente. Isso vem no coração. Eu só balanço a cabeça, amém, amém. Mas ele é incrível, aí estiga mais. Incrível também, né? Não, mas amém, amém. Não vai ser da minha língua que isso vai sair, entende?
Eu não quero ser o adversário, o inimigo de ninguém. É óbvio, se for um falso profeta, eu vou falar. Não, é falso profeta, hein? Não vai não que é veneno, hein? Mas não era o caso, não. É porque feriu o meu ego, entende? É isso, a gente tem que detectar. E o último verso do texto. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Ele pede para o Senhor não abandoná-lo. Ele pede para que o Senhor não fique longe dele, como todos os amigos ficaram, todo mundo ficou longe, mas ele quer a presença de Deus. Repara que mesmo ele tendo pecado, ele não quer fugir de Deus, ele quer estar com Deus. Fica comigo, Senhor. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador. Vocês lembram a oração que Jesus orou na cruz, antes de partir? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O salmista está dizendo, não me abandone. Jesus na cruz disse, por que me abandonou? Deus meu, Deus meu. E o incrível, na teologia, quando a gente só aprofunda um pouquinho, quando ele vai pedir perdão por aqueles homens que estão crucificando ele diz assim, Pai. Ele chama Deus de Pai. Está próximo, parece que ainda está próximo, entende? Pai, perdoa os pecados dele porque eles não sabem o que fazem. Agora, quando ele está sentindo a morte mesmo, o abandono de Deus na cruz, porque os meus pecados estavam sobre ele, e a Bíblia fala que os pecados fazem separação entre o homem e Deus, e os pecados caíram sobre ele, ele estava sendo punido por causa da nossa iniquidade, então o Deus nos céus se aparta dele, porque há separação onde há o pecado, ele não era maldito, mas se fez maldito por causa de nós, a ele não diz mais Pai, aí ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Cristo foi abandonado por Deus na cruz, para que a igreja nunca mais perdesse a presença de Deus. Tudo tem um propósito. Eu imagino o pai olhando para o filho, é só um pouco, é para eu nunca mais abandonar os nossos filhos, os nossos irmãos que virão, que serão salvos pela sua morte, é só um pouco de tempo. Eu te abandono porque os pecados dele caíram sobre você e eu odeio o pecado. É só um pouco, até que ele entrega o Espírito, ressuscita em glória ao terceiro dia, tudo consumado. E a gente vê lá em Romanos Paulo dizendo, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Ninguém. Acabou. Está consumado. Acabou. Deus abandonou Cristo na cruz, irmãos, para não abandonar você jamais. Ele puniu os seus pecados no inocente, para que ele não venha condenar você eternamente. Ele te disciplina hoje como pai. A vara de Deus vem, mas como pai, não como juiz que vai condenar você ao inferno. Lembra do que a gente leu no início, Hebreus? Ele disciplina a quem ama, mas o sangue de Jesus está sobre nós ao ponto de que mesmo Deus nos disciplinando, Ele nunca vai abandonar a gente. E a gente vai fechar essa mensagem lendo um texto que todos aqui conhecem, que é Filipenses capítulo 1, verso 6, vai aparecer aqui na frente, Filipenses, eu vou ler com vocês olhando para cá, Filipenses capítulo 1, verso 6, é um texto lindo da Escritura que você precisa ter de cor, precisa ter na mente. E diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la. Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o último dia. Assim a gente crê. Tropeçou, levanta, vai a Deus, porque Ele vai completar a obra que começou na sua vida. Amém? Que Deus possa ter te edificado por meio desse sermão, que Ele possa ter fortalecido mais a sua fé. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça. Senhor Deus, que
Que a tua palavra penetre os corações como uma espada. A minha oração, ó Deus, é que o diabo não arrebate essas palavras no coração deles, Senhor. Mas que eles venham se lembrar do que foi pregado hoje pela manhã e o que foi pregado hoje à noite. Que eles venham entender, Senhor, que o pecado não é para festejar, é para chorar. E que eles venham entender também que o Senhor não despreza a alma que pecou. É só ir a Ti, Senhor. Confessar, orar, se humilhar diante de Ti. Abandonar os maus caminhos. Que eles venham entender, Senhor, que o pecado é um caminho de morte, mas o Senhor perdoa para a vida. Cuida dos meus irmãos, Senhor. Que eles não tenham prazer no pecado. Que o pecado seja uma dor e não um prazer. Que eles venham crescer em Ti. Que eles venham amar mais Jesus Cristo. Que eles venham olhar para a cruz e ver como Deus fez isso por mim. Como Deus pôde me amar a esse ponto de derramar as gotas do seu sangue na cruz do Calvário. Por amor. Para salvar homens que já estavam caídos e condenados. Que a gente possa pensar nisso e dizer: eu não ouso mais viver pecando contra Ele. Porque Ele deu a vida preciosa dEle por mim. Senhor, que eles venham olhar para a cruz e ver o Teu amor ali. Cristo é o coração de Deus cravado na cruz. Que eles saibam disso e que eles venham amar mais Jesus. Se tem alguém aqui que não serve a Jesus, não entregou a vida a Jesus, que nesse momento o coração esteja inclinado a isso. Que essa pessoa venha, ó Deus, cair de joelhos na Tua presença e que venha confessar: a partir de hoje, Tu és o meu Deus e eu sou Teu servo. Faça isso, Senhor. Converta almas. E se tem algum irmão meu abatido nesse lugar, se o diabo tem trazido à memória pecados, se tem pessoas aqui sofrendo as angústias da alma porque pecou, e eu sei que isso é Tua mão também, Senhor, dá alívio e perdoa os pecados do Teu povo. Essa é a minha oração. Se alguém entrou aqui para ouvir uma palavra, que possa ter ouvido e sido abençoado por Ti. Não retire desse púlpito a Tua voz. Eu imploro a Ti, Pai, não retire desse púlpito a Tua voz. Pelo poder do Espírito e em Cristo Jesus, eu oro por mim e por eles. Amém.